e reclama para São Pedro Sul que faça parte já da nova rede dos pólis, porque há agora um novo pólis que se fala e que também já está implementado. É por aí? Obviamente, é por aí. Porque nós já tem projetos para apresentar a esses programas que até agora... Temos para o quadro de referência, vamos por um lado ou vamos por outro. Não. São Pedro Sul fez um investimento. Mas a questão era esta, se já tem projetos que até agora não poderia candidatar porque estava fora da questão urbana e que agora possa candidatar. Quer-nos dar alguns exemplos disso? Não, aquilo que eu lhe estou a dizer neste momento ainda não há. Estou a falar da rede urbana para a competitividade, onde vamos concorrer ao lado das cidades. Mas isso ainda não está no terreno. Isso ainda não está no terreno. Agora, é evidente que possibilita-nos que neste eixo nós possamos concorrer ao lado das cidades que estão à volta de Viseu, isto tudo numa visão da rede urbana de Viseu e de um eixo estruturante à volta que engloba Viseu, Mangualde, Tondela e São Pedro Sul. Mas já não era feito através do CREN, através da Associação Intermunicipal, isto não podia ser feito? Não está a ser feito? Está a ser feito, é evidente que o CREN está muito atrasado, como sabe. Nós, neste momento, ainda só temos praticamente o eixo da mobilidade, que estamos a avançar e as candidaturas ainda estão a desenrolar, mas nós já avançamos, já temos obra no terreno, e depois as paixões do Governo, que é a parte da educação, dos centros escolares, e depois as novas tecnologias, porque o resto está tudo muito atrasado e, portanto, não se pode falar daquilo que ainda não existe. Agora, que sabemos é que vai existir, e quando lá chegarmos, eu dou-lhe um exemplo. Nós tínhamos que recuperar o balneário de Afonso Henriques, que era um investimento que ia para os 10 milhões de euros, com equipamento e pronto a funcionar, e nós fomos apanhados em quadros e tivemos que avançar e fizemos um esforço financeiro de 90% da obra. 90% foi esforço financeiro do município. Isto porquê? Porque o quadro se atrasou, porque nós fizemos a obra, começamos a desenvolvê-la em finais de 2006, 2007, e se o quadro entrasse em janeiro de 2007, como estava previsto, é óbvio que nós poderíamos ter tentado encaixar no quadro de referência estratégico. Mas não conseguimos precisamente que se atrasou. E neste momento não se vislumbra ainda com clareza os diversos apoios que podem advir do quadro, sabendo nós que há áreas que vão ser apoiadas, mas os programas em concretos é uma luta dia-a-dia e é uma atenção que temos que ter no dia-a-dia. Agora, uma coisa é certa, São Pedro Sul, a partir deste momento, já pode concorrer à rede urbana para a competitividade, ao lado das cidades. E isso só por si já diz aquilo que podem ser as vantagens, mas não é uma vantagem, e eu repito, não é uma vantagem de favor, é uma vantagem que já estava reconhecida nos documentos estratégicos e que bastava apenas formalizar. E formalizar é só dar o nome àquilo que era a realidade. Então custou-lhe ouvir o Presidente da Associação Nacional de Municípios, que também é Presidente da Câmara de Viseu, dizer que se criam cidades e vilas com muita facilidade. Ora bem, criam cidades e vilas com muita facilidade. Eu não penso que para já, eu tenho a teoria que de um irmão e de um amigo, quando se pode dizer bem, cala-se, e portanto eu não vou fazer comentários sobre o Dr. Fernando Ruas, isto já vem do Estado Novo de Salazar, este conceito, eu que tenho, não vou entrar por aí. Penso que com certeza que o Dr. Fernando Ruas não estaria a referir a São Pedro Sul, porque ele sabe que São Pedro Sul faz parte do eixo estruturante da rede urbana de Viseu, juntamente com as outras cidades, com certeza que não quereria, até por uma questão de afetividade, que eu sei a afetividade que tem com São Pedro Sul, excluir São Pedro sem haver nenhuma razão, e sabe também que São Pedro Sul pode concorrer à rede urbana para a competitividade, juntamente com Viseu e com as outras duas cidades. Portanto, eu não penso que ele se estaria a referir. Agora, é evidente que nós temos uma maneira de ser bem portuguesa, que já vem do Estado Novo, que é Portugal é Lisboa, o resto é paisagem. Ainda hoje, nós que temos amigos em Lisboa e sabemos os naturais, quando falam em cidade é Lisboa. O resto não apêndice, é província. Cidade é mesmo Lisboa. Ora, Lisboa também deveria, aquilo que eu referi há pouco, quer dizer, também deveria olhar para cidades como Londres, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., e dizer assim, sentir-se, se o conceito é esse, então nós também ficamos inferiorizados. E penso que não podemos também ter depois essa visão, que às vezes... Não considera... Eu, na regionalização, sempre falei, dê-me o Terreiro do Paço, se me vão criar mini-terreiros do Paço. Então prefiro ir diretamente a Lisboa. Se eu tenho que ainda ir a Coimbra para depois ir a Lisboa, então possibilita aquilo que eu tenho hoje, que é a verdadeira descentralização. Eu sou recebido por qualquer ministro, qualquer secretário de Estado, sem passar por Coimbra. Agora, eu sempre desconfiei que a crítica ao Terreiro do Paço era uma ânsia de criar mini-terreiros do Paço por aí espalhados. E nós não podemos ter este conceito, isso aí eu repudio, e como costumo dizer, Deus me ajuda que o São Pedro Sul amanhã não vá pensar isso, quer dizer, já chega, nós bastamos. Ou então ter o conceito de que cidade é o aglomerado
aglomerado maior e o resto é província, é paisagem, ou subprovíncia, quer dizer, nós já temos Lisboa e a província e agora criamos depois capitais de distrito e subprovíncias. Eu não alinho, nem penso que fosse essa a ideia do Dr. Ruas, que eu não ouvi, e digo com sinceridade que não acredito que se estivesse a referir a isso, porque ele sabe bem que São Pedro Sul é um destino. Ele fez questão de dizer que não era o caso em concreto de São Pedro Sul, que pronto, eu acredito que lhe motivava, eu não ouvi, mas que lhe motivava isso, mas de qualquer das obviamente não poderia ser. Mas de qualquer das maneiras não deixou de dizer que via com alguma dificuldade, facilidade com que se criam vilas e cidades em Pode Portugal. haver outros casos. São Pedro Sul também tem essa ideia? São Pedro Sul, estou a dizer que poderá haver outros casos que eu não conheço. Agora, eu posso falar por São Pedro Sul, que é o caso que eu conheço a fundo. São Pedro Sul foi o reconhecimento de uma realidade existente e reconhecida nos documentos estratégicos, e tenho a certeza que o próprio Dr. Ruas o reconhece, porque quando foi para criar o núcleo primeiro da área metropolitana, é evidente que as reuniões foram Viseu, São Pedro Sul, Tondela e Mangualde, portanto sempre foi considerado por Viseu e por Dr. Ruas São Pedro Sul, e ele sabe, e já temos conversado isso inúmeras vezes, que é importantíssimo para o desenvolvimento integrado da região de Viseu, o desenvolvimento turístico tem São Pedro Sul. Quer dizer, hoje não se pode passar por cima daquilo que é uma realidade. É a capital do termalismo ibérico. É o polo turístico mais relevante do interior em nível de concentração numa localidade. Portanto, no Dr. Ruas, não acredito que ele estivesse a referir a São Pedro Sul de maneira nenhuma. E hoje também era mais do que nunca então necessária a tal autoestrada que o Sr. Doutor anunciou há 4 anos que iria ligar São Pedro Sul a Viseu. Não, autoestrada não. Eu nunca. Tenho isto num boletim municipal, não é? Autoestrada, se me virem em algum lado falar de uma autoestrada São Pedro Viseu, eu faço já aqui um compromisso e está toda a gente a ouvir. Eu não me candidato. Nunca falei em autoestrada, achei sempre ridículo falar em autoestrada. Uma ligação rápida entre São Pedro e Viseu. Uma ligação rápida é uma autoestrada. Não. O conceito de autoestrada. Mas o IP5 está ultrapassado, doutor. O IP5 está ultrapassado. Sim, mas nós também não reivindicamos uma importância da ligação São Pedro Viseu, que era o IP5 a Vila Formoso. O IP para nós chega-nos, e aliás eu sou contra essa obsessão de autoestradas. Então diga uma coisa, se Viseu neste momento, para ir para Lisboa, apanha a autoestrada a 80 km, faria sentido para vir para São Pedro Sul apanhar lá à porta, quer dizer, isto é uma irrealidade, isto é uma fantasia que ninguém iria acreditar. Se há outros concelhos que estão ligados a Viseu por autoestrada, é porque a A24 ou a A25 coincidiu a passar-lhe à porta. Agora, não se pense numa ligação de autoestrada. Eu acho que há autoestradas a mais no país. Então, nós temos um ridículo de autoestrada de chegarmos a Estarreja e 2 autoestradas paralelas. Há paga-se, a 29 não se paga, mas vão as 2, chegam a estar separadas por 600 metros. Parem com as autoestradas, isso é a forma mais ridícula, é como se semeiam autoestradas por todo o lado. Agora, Viseu sim, Viseu precisa, eu não posso admitir. Isso é a defesa da... Eu não posso admitir.